Olá, bom dia. Eu sou Marcos Pires, sou professor de língua portuguesa e língua inglesa, sou professor efetivo pelo município de Bela Cruz. Atualmente, eu faço parte da equipe da Coordenadoria de Gestão do Ensino e da Aprendizagem na Secretaria de Bela Cruz, Secretaria de Educação de Bela Cruz, tá? Como vocês podem ver, eu sou graduado, tá, em língua portuguesa e língua inglesa pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Tá? Tenho 3 especializações, tá certo? Mas se você quiser me conhecer um pouco melhor, você acessa esse link, você vai entrar na plataforma Lattes e lá você vai encontrar o meu currículo, tá? No meu currículo você poderá ver todos os cursos que eu já fiz, você poderá ver os eventos que eu participei, os eventos que eu organizei, assim como os artigos que eu já publiquei. É muito importante, querido aluno, querida aluna, que você procure conhecer um pouco mais da história de vida do seu professor, tá certo? Por que isso? Para que os laços de afetividade, né, se tornem mais fortes, né, entre professor e os alunos, professor, tá bom? Bom, e aqui eu quero dar as boas-vindas aos alunos do 7º ano. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu estou gravando essa primeira aula, tá, de língua portuguesa. A minha função aqui, a minha missão é tornar a língua portuguesa um pouco mais fácil, tá certo? Facilitar a compreensão, né? uh, de maneira mais fácil da língua portuguesa, tá certo? E nada melhor do que os textos para a gente fazer uso, né, da língua, tá certo? E aí a gente tem a língua falada, a língua escrita, nós temos a linguagem verbal, nós temos a linguagem não verbal, né? Temos a língua, nós temos o código, nós temos o símbolo, nós temos o signo, ok? Só que nós não vamos nos aprofundar tanto assim nessa aula, né? Na aula de hoje. Com a continuação do tempo, nós vamos nos aprofundar melhor nessas questões, tá certo? A priori, a princípio, vocês têm que compreender melhor sobre o que é a linguagem verbal, o que é a linguagem não verbal, principalmente, tá bom? A linguagem verbal é aquela, né, onde a comunicação se dá de forma por meio de palavras, tanto faladas quanto escritas, tá certo? A linguagem não verbal é aquela que se dá por meio de fotografias, de imagens, de desenhos, tá certo? E aqui eu trouxe um exemplo bem claro aqui na tela, né? Que também pode ser chamada de código, né? Também pode ser chamado de signo, de símbolo, ok? E aí, o que é código, né? Quando se fala em código, não é algo indecifrável, não. Código é uma forma de comunicação que foi criada para facilitar a leitura e o entendimento, né? E essas imagens aqui, esses símbolos aqui, eles também são chamados de pictogramas, tá? Muito presente hoje nos canais virtuais, né? Na internet principalmente, nos smartphones, nas smart TVs, nos computadores e tudo mais. Os pictogramas são códigos cuja finalidade é representar, né, ideias, tá certo? Sem necessariamente se utilizar a palavra propriamente dita, tá certo? E aqui eu trouxe algo bastante atual. E eu quero desafiá-los e desafiá-las a entender. Isso aqui é um texto, tá? Esse aqui é um texto não verbal.
todos os pictogramas aqui, eles estão interrelacionados. Observe que eles aqui estão interrelacionados, tá? Aqui eu tenho a bandeira da China, aqui eu tenho o mapa territorial da China, tá certo? Aqui eu tenho um esquema da estrutura viral com as cores da bandeira da China. Aqui eu tenho o desenho de um morcego e por aí vai. Será que você consegue associar esse texto não verbal ao que nós estamos vivenciando atualmente? Eu não vou dar aqui respostas, né, prontas e acabadas. Eu estou provocando você, aluna, a compreender, por meio deste texto não verbal, a crise pela qual nós estamos passando, tá certo? E eu tenho absoluta certeza que você compreende muito bem essas informações que estão aqui, ok? Então, também eu vou deixar aqui disponível, até coloquei proibido esquecer, tá certo? Proibido esquecer essas anotações aqui a respeito do nosso conteúdo da aula de hoje, né? O que é linguagem verbal, linguagem não verbal, né? Linguagem mista é a junção da linguagem verbal, palavras, né, com a linguagem não verbal, palavras, desenhos, gravuras, fotografias, etc e tal, tá certo? Então, assim, vocês vão agora responder a atividade que está no PET de vocês, a atividade que está no plano de estudo doutorado, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem ao professor, ao seu professor de língua portuguesa da escola onde você estuda, tá certo? A compreensão aqui, o estudo aqui é muito simples, tá? Eu acredito que vocês não terão nenhuma dificuldade na resolução das atividades contidas no PET que vocês têm em mãos, tá certo? Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar sobre o gênero textual carta, né? Quem já recebeu carta? Quem já escreveu carta? Tá bom? Na próxima aula nós vamos conhecer o gênero textual carta, né? É muito gostoso ler uma carta, né? Existe uma infinidade de cartas, né? Carta comercial, carta de amor, carta pessoal, carta de cobrança, uma série de textos, né? Relacionados ao gênero textual carta, tá bom? E por hoje é só, meus queridos, minhas queridas, um abraço virtual a todos e a todas, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!